Tem sido um tempo muito bom para mim. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha estudado o Evangelho de João como deveria, né? E é muito bom porque ensinar a Bíblia como nós estamos ensinando aqui é um desafio para o pastor, para quem ensina, é um desafio para a igreja que aprende, né? E tem que se esforçar também. É um trabalho lento, é um trabalho a longo prazo, mas que traz muita edificação para as nossas vidas e para a vida da igreja. Traz muita fortaleza espiritual, porque nós aprendemos verdadeiramente a palavra. E eu fico muito feliz, né? Eu sei que tem um irmão na nossa igreja que ele tem lido muito a palavra de Deus, tem sido incentivo para mim, né? Quando o irmão chega para mim, pastor, estou terminando a leitura da Bíblia a 4ª vez nesse ano. Eu digo, meu Deus do céu, que maravilha, né? A 4ª vez, eu digo, então está lendo o quê? 14 capítulos por dia? 15? Então tem dia que é 15, tem dia que é 20, né? Então isso alegra o nosso coração, porque se os irmãos começarem a ler as Escrituras, se os irmãos começarem a querer conhecer a Deus, a Cristo, através da palavra, e começarem a orar, irmãos, com certeza vocês estarão muito firmados, e eu estarei, né, satisfeito com aquilo que Deus tem colocado sob minha responsabilidade. Há um livro que se chama Pregação e Pregadores, de Martin Lloyd Jones, né? Ou é Pregadores e Pregação, eu não sei se... Pregação e Pregadores é um livro barato, não é caro, e vale a pena você obter, né? E o Martin Lloyd Jones, ele diz que a maior responsabilidade de um líder espiritual é pregar as Escrituras. Tudo que vem depois é secundário. Se ele falhar nessa prioridade, ele falha em todas as outras coisas. Porque quando você prega as Escrituras, você alimenta o rebanho e fortalece o rebanho. Leva o rebanho a se fortalecer para lutar contra as dificuldades, porque você não está presente para ajudar, né, as ovelhas em todo instante. Mas se elas conhecerem a Cristo e a palavra, elas estarão sempre fortalecidas para enfrentar as tentações que virão sobre elas. Então, a própria Bíblia mostra que a tarefa principal dos apóstolos, de Jesus, dos discípulos de Jesus, era pregar a palavra. Agora, é claro, as outras coisas acontecem também. A visita pastoral, a visita aos doentes, as outras coisas são necessárias, mas a pregação, ela é a prioridade, porque é a pregação da palavra que nos traz a edificação conforme a estatura de varão perfeito, como diz Paulo, lá em Efésios capítulo 4. Mas vamos ler verso 1 até o verso 24 hoje. Nós trabalhamos a semana passada do verso 1 ao 13, hoje nós vamos estudar do verso 14 ao 24, sem pressa, para que a gente possa aprender do Senhor a sua palavra, amém? Verso 1 do capítulo 7 de João. Passadas estas coisas, nós já vimos, né, o que tinha acontecido, a multiplicação dos pães, muitos discípulos tinham abandonado Jesus. Então, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto, Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, ou seja, o tempo dele ir para a festa ainda não tinha chegado. Ele anda conforme a direção divina, ele é perfeito nisso, mas o vosso sempre está presente. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês podem ir a hora que vocês quiserem, eu irei no tempo que o Senhor, meu Pai, determinar. Verso 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então a palavra de Cristo, o evangelho do reino, é contrário aos nossos pecados, revela nossos pecados e nos chama a uma conversão, a um arrependimento. Então quem não quer se converter, se rebela contra essa palavra, foge dessa palavra, odeia quem fala o que ele fala. Então em verso 8 ele diz, subi vós à festa, eu por enquanto não subo,
porque o meu tempo, mais uma vez, ainda não está cumprido. Não é o tempo da morte, mas é o tempo de ir à festa, tá certo? Verso 9, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Verso 10, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Vocês sabem por quê? Ele subiu em oculto porque os judeus estavam tentando matá-lo. Isso desde o capítulo 5 de João vem sendo falado, porque ele tinha curado o aleijado do tanque de Betesda, e tinha sido num dia de sábado, e ele tinha dito que fez aquilo porque a obra era do Pai, e ele e o Pai trabalham juntos. Então os judeus decidiram matá-lo, porque ele fazia milagres no sábado, e ao mesmo tempo se dizia um com o Pai, e eles viam isso uma blasfêmia. Então Jesus sabia que se ele fosse para a Judéia, ele poderia ser assassinado antes do tempo. E nós sabemos que a morte de Cristo, como ele mesmo diz no capítulo 10, ninguém pode matá-lo, a não ser que ele mesmo voluntariamente entregue a sua vida. Então tudo seria no tempo determinado por Deus. Então ele era muito sábio e evitava essa oportunidade, ou essa possibilidade que essa morte por assassinato chegasse antes do tempo, porque a morte de Cristo seria um sacrifício pelos nossos pecados, e ele não seria assassinado assim como um bandido, como um falso profeta, de qualquer maneira. Ele teria que ser crucificado, a ira de Deus cairia sobre ele por causa dos nossos pecados, ele estaria ali nos substituindo, então tudo seria de acordo com a vontade do Pai, que já tinha sido determinada. Então Jesus, ele sobe em oculto, ou seja, de uma maneira em que os judeus não vão perceber, os galileus não sabem, e os judeus da Judéia também não estão sabendo que ele vai chegar, mas ele vai chegar, e ele vai chegar e vai aparecer no tempo certo, na festa, que é isso que nós vamos ver hoje. Verso 11, veja que na festa já havia um burburinho, já havia uma conversação sobre onde é que ele está. As pessoas, nessa festa, irmãos, na festa dos tabernáculos, vinha gente de todos os cantos, judeus de todos os cantos, para participarem da festa dos tabernáculos. Era uma festa que durava 7 dias, vocês lembram? Os judeus armavam tendas fora de casa, nas ruas, em cima dos muros largos, recebiam os peregrinos, aquelas pessoas que são da mesma nação, mas que eram nascidos em outras nações, que são chamados de os judeus da dispersão, porque por causa da perseguição, por causa do próprio fato de muitos judeus terem prosperado em outras nações, eles habitavam nessas nações, falavam a língua dessas nações, mas também conheciam sua tradição, sua cultura, e eram judaizantes na sua religião. Então, quando havia as festas principais, os judeus que podiam, que tinham condições, eles vinham para Jerusalém para celebrar as festas principais. Quais eram? A Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas eram as festas anuais principais dos judeus. Havia outras, mas essas eram as principais. E são nessas 3 festas que algumas coisas importantes acontecem. Diga, meu irmão. Tabernáculo, de tenda, colheita, sim. Era uma festa de colheita. Era uma festa, a festa do tabernáculo, eles comemoravam a primeira, a colheita e das vinhas especificamente, e adoravam o Senhor por isso. E também na festa dos tabernáculos, ela servia para eles relembrarem, o que Deus tinha feito, a fidelidade de Deus no passado. Lembrem que quando eles saíram do Egito até a terra prometida, eles passaram 40 anos morando em tendas. E nesses 40 anos morando em tendas, Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar água, e Deus não deixou faltar nem luz durante a noite, nem sombra durante o dia, porque havia uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia, água que minava da rocha e pão que descia do céu. No capítulo 6 nós temos Jesus dizendo que é o pão do céu. No capítulo 7, nessa festa, Jesus vai dizer que ele é: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida,
Aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito Santo. E como eles acendiam um candelabro gigante no pátio do templo, e aquilo ficava iluminado, porque relembrava nessa festa também a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o suprimento de Deus, a providência de Deus, a luz de Deus guiando o povo. Aí Jesus no capítulo 8 vai dizer: eu sou a luz do mundo, como eu falei para vocês. Então, são 3 frases, ele usando eu sou, que está relacionado a acontecimentos do Antigo Testamento. Veja, eu sou o pão que desceu do céu, referente ao maná. Eu sou a água, referente à água que minava da rocha. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que a rocha era Cristo, né? Abram a Bíblia de vocês, deixe marcado aí. A gente está lendo, mas só para a gente relembrar. Vá para 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Veja aí, versículo 1 até o versículo 4. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, né? E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Veja, manjar espiritual. E beberam da mesma fonte, o quê? Espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era quem? A pedra era Cristo, né? A pedra era Jesus. Aí você vê claramente Paulo dizendo que Jesus estava ali presente no meio do povo de Israel, na travessia do Mar Vermelho até a terra prometida. Jesus estava presente no meio deles. Até a pedra que jorrava água, a pedra espiritual é Cristo. Cristo estava com vocês. Cristo não Cristo na sua pré-existência, né? O verbo na sua pré-existência já estava ali com o povo de Israel. Alguns fazem a relação do anjo do Senhor com Cristo. O anjo do Senhor que ia à frente do povo, que guardava o povo, que protegia o povo. Então fazem essa relação, pelo menos em alguns textos com Cristo. Em alguns textos com Cristo. Mas volto para o capítulo 7 e vejam que... Pois não, meu irmão? De 1 Coríntios 10. Isso. Correto. É verdade. É muito rico, sabe, esses textos, né? Maravilhoso, né? O que a gente vai estudar, o que Paulo vai trazer, né? Paulo era um fariseu, conhecia muito o Antigo Testamento e ele vai aplicar as coisas do Antigo Testamento ao Novo, à obra de Cristo. Isso é realmente tremendo, é maravilhoso, né? Vamos lá para João 7. Então, em João 7, a festa do tabernáculos, como eu estava dizendo, durava 7 dias. Era uma festa em comemoração à providência de Deus. Ali havia procissões, a gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente. Todos os dias eles carregavam água, né, para se referir à provisão da água. Eles adoravam a Deus e agradeciam pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Eles ficavam durante aquela semana morando em tendas para relembrar que Deus tinha sido fiel para com o povo no Antigo Testamento, com os seus ancestrais. E era uma maneira também didática de ensinar a seus filhos o que Deus tinha feito no passado. E nós temos falado aqui aos irmãos a importância do culto familiar para nós ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus. E é difícil, irmãos, é difícil demais. Ontem eu ainda fiz o culto doméstico à noite, mas é difícil, é muito difícil. Porque um quer pegar o celular, outro quer pegar uma coisa, mas a gente tem que tomar uma decisão e dizer, é agora. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e é uma bênção. E se Deus quiser, quando eu chegar em casa hoje, eu vou ter que fazer de novo, porque eu ainda não fiz hoje. E o único horário que eu tenho para juntar todo mundo é à noite, né? Que estudam durante o dia, tem que fazer trabalho e tudo, a esposa trabalha, já está trabalhando, aí junta tudinho. Mas é importante fazer, irmãos, é importante. Porque minhas filhas não leem a Bíblia constantemente. Isso aí é uma verdade. Elas não leem a Bíblia todos os dias. Então, já que elas não leem, então vamos ler, né? No culto familiar. Leem comigo. Eu faço uma rápida explicação e a gente está lendo João. E aí a gente vai trazendo uma palavra e deixando que o próprio Espírito Santo vá fazendo a obra. Porque
nós que somos pastores, o que garante que nossos filhos já são salvos? Vai ser o tempo que vai dizer. Porque assim como os filhos dos irmãos e nós, nossos filhos também precisam o quê? Nascer de novo. E cada um tem o seu tempo do novo nascimento. O fato de terem sido criados na igreja como os filhos dos irmãos e nossos filhos, não garante que eles nasceram de novo. Eles têm o tempo deles com Deus, né? Deus vai trabalhar, é o que a gente pede, né? É o nosso maior desejo, né? Nosso maior desejo. Estamos certos, criar nossos filhos. Está aí Rodrigo na igreja, olha que bênção, né? Na igreja aí, está na igreja, está vindo, vem para o estudo deles, na sala deles. Hoje não tem, né, Rodrigo? Infelizmente, né? É uma pena, né? Só no domingo, olha, ele fez a cara assim de que pena. Mas não tem, mas ensinamos. Mas vai chegar o tempo dele nascer de novo. Ele vai ter um novo nascimento. Tudo que está sendo plantado nele, nós esperamos que naquele dia, no dia de Deus, que Deus determinou para a vida dele, o Senhor vai operar. Assim também nas minhas filhas, né? Que só o tempo é quem vai garantir se elas já nasceram de novo ou não. É isso que eu digo. E eu fico sempre com o pé atrás, né? Incentivando com o pé atrás. É assim, né? Com nossas vidas. E a gente tem que orar e interceder. Mas vamos lá, irmãos. Desculpa aí esses comentários mais extensos, mas vamos para o verso 11, e vocês vão ver que a festa tinha começado, e judeus aqui estavam doidos, olha. Muitos peregrinos querendo ver Jesus, mas também os líderes religiosos estavam querendo encontrá-lo, porque o interesse deles era o quê? Prendê-lo e matá-lo. Então diz o verso 11 aqui, ora os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração quer dizer, falavam baixo, porque tinham medo das autoridades religiosas, murmuração a seu respeito entre as multidões. Veja, a multidão estava dividida, havia aqueles que diziam, ele é bom, ou seja, ele é um homem íntegro, ele é um profeta verdadeiro, e havia outros que diziam, não, ele engana o povo, ele é um falso profeta. Versículo 13, entretanto ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Que judeus? Dos líderes religiosos. Dê um pulinho aí para frente, veja o capítulo 9, versículo 22. Capítulo 9, verso 22, que vocês veem como o povo tinha medo do Sinédrio. O Sinédrio era aquele grupo que julgava, era o STF da época, né? É o nosso STF da época, religioso. E não somente religioso, era civil também. Eles determinavam quem morria e quem vivia. Só que esse STF aqui, ele era bem maior. Ele tinha 71 membros. Então, os caras eram um perigo, viu? Eram os donos dos judeus, vamos dizer assim. Não é o STF que decide tudo, né? Quem vai ser preso, se vai ser preso na segunda instância, se não, estão aí para decidir uma coisa, se solta, se prende, né? É uma coisa tão séria, a gente não sabe em quem confiar, não sabe se todos ali são confiáveis, são a lei do nosso país. O STF aqui é o Sinédrio, né? 71 se reuniram pela madrugada, durante a madrugada, fizeram isso contrariamente à lei, e decidiram que Jesus deveria ser o quê? Crucificado, porque ele tinha blasfemado segundo eles. Rasgaram a roupa dele, cuspiram nele, bateram nele. E vocês sabem que eles fizeram isso porque eles sabiam as artimanhas também, né, que deveriam ser usadas para driblar algumas coisas e poder matá-lo mais rapidamente. Mas tudo isso tinha sido determinado por quem? Por Deus, para que ele morresse na Páscoa. Mais ou menos 6 meses depois dessa festa haveria Páscoa e o Senhor seria sacrificado ali, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 9, verso 22, aqui é outra cura que Jesus tem feito, de um cego, e olha a confusão que vai dar. Até os pais dos cegos são chamados para prestar testemunho lá no Sinédrio, e aí no versículo 22, vamos começar no versículo 18, para a gente entender. Qual? Do capítulo 9 de João, verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais.
Então Jesus tinha curado um cego, eles não acreditaram, disse, não, isso é mentira, esse cara não é cego não. Vamos chamar os pais dele para ver se ele era cego mesmo. E aí, versículo 19, e os interrogaram, eles tinham esse poder. E o vosso filho, perguntaram eles, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Verso 20, então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, que aqui é o Sinédrio, né? Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso do quê? Da sinagoga. Veja, se alguém dissesse que cria nele, era expulso da igreja na época. Não tinha direito nem de entrar na sinagoga. Já ficava queimado diante da sociedade ali, dos vilarejos, onde havia as sinagogas para o povo cultuar e adorar o Senhor e aprender a lei. Então veja que a coisa estava ficando cada vez mais séria. Então volte para o capítulo 7 e veja que Jesus ele deixa de ir à festa dos tabernáculos no momento do início da festa. Os seus irmãos vão, porque os seus irmãos não acreditavam nele como Messias, mas queria que ele ficasse famoso, como aquela multidão que comeu na multiplicação dos pães e dos peixes, queria fazê-lo rei. Seus irmãos diziam que ele deveria ir para Jerusalém, para ele ser conhecido pelos feitos dele, mas ele sabia que poderia ser morto pelos judeus que estavam armando contra ele. E como eu disse na semana passada, que Jesus ele anda milimetricamente de acordo com o relógio do Pai. Então ele funciona de acordo com o relógio do Pai. Ele não dá nem um passo adiante, nem um passo antes do tempo. Ele vive perfeitamente de acordo com a vontade do Pai. Tudo o que ele faz é segundo a direção divina. Inclusive falamos aqui que nós somos incapazes de fazer isso plenamente, porque nós somos pecadores, mas falamos aos irmãos que quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a Bíblia e conhecemos a vontade de Deus, mais nos tornamos sensíveis ao que Ele tem nos ensinado e mais nos tornamos firmes a fazermos a sua vontade, a agirmos de acordo com a sua vontade, com a sua lei, com o que Ele exige de nós. Porque muitas vezes damos passos precipitados, porque não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua vontade e nem oramos para termos força para cumprirmos com a sua vontade. Quer ver uma área difícil? É a área de relacionamento, é a área do namoro. Quer ver o camarada quebrar a cara nessa área? Se a gente não orar e não pedir ao Senhor paciência, graça, sabedoria e não tiver o conhecimento da vontade de Deus, a gente falha muito nessa área. E você encontrar uma pessoa errada na sua vida e se casar com ela, você pode entrar numa verdadeira fria, num grande problema. Então, a gente fala isso e orienta por uma questão bíblica. É claro que as coisas podem ser resolvidas também pela misericórdia de Deus. Se entrou numa situação difícil, ora a Deus e Deus dará graça e você pode, conseguir sair e resolver essa situação também. Mas sofre ou poderia não sofrer aquilo que está sofrendo, né? É como um adolescente que se relaciona sexualmente com um namorado antes do tempo, sem casar, sem ter maturidade, sem ter nada na vida, sem ter estudado, sem ter se formado, sem ter um emprego certo, sem ser um namorado, estar disposto a casar com ela, ter um trabalho fixo. O que é que vai acontecer? Essa menina vai engravidar, vai ter um menino, vai ter que criar esse menino, ou dar a mãe, ou a avó para criar, para ela poder ter tempo para estudar, para ser alguém na vida, senão ela vai sofrer. Porque se ela tiver um filho na adolescência, pode acontecer, primeiro, que o rapaz que a engravidou não queira ficar com ela mais, se separe, olha a bronca. O outro rapaz que se aproximar, e tem que ser de Deus, viu? Porque se não for de Deus, ele vai se aproximar somente para se aproveitar da situação, porque ele não vai querer se relacionar com uma mulher que já tem com filho, só se ele for um homem de Deus, e realmente dizer, não, eu vou ficar com você, eu vou assumir seu filho, eu vou cuidar dele como se fosse o meu, vou cuidar de você, e aí sim, isso aí é um homem de Deus.
e ela levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Porque na maioria das vezes, o camarada vai querer se aproveitar também, aí se ela não tiver cuidado, terá o quê? Outro filho. E assim ela vai estragando a vida dela. Estou falando ela, mas pode ser ele também. Então veja que Deus, na sua palavra, nos orienta. Casem-se. Em vez de andar abrasado, por causa dos hormônios, dos desejos, então case-se. Agora case-se e assuma a responsabilidade. Trabalhe, estude, para que seu casamento possa se estruturar. Porque nada é fácil na vida, né? E a gente sabe que o casamento ele é um grande desafio. E uma das áreas que destrói mais o casamento, se vocês não sabem, é a área financeira. Sabiam disso? Ah, mas eu amo, eu moro com ele até debaixo da ponte. Mora no primeiro dia. No segundo dia vai ficar mais difícil. No terceiro, passa um mês debaixo da ponte, amando ele, para você ver se você aguenta, né? E ele aguenta você. A gente fala por experiência, né, irmãos? Escuta os mais velhos. Paulo diz: escutem as mulheres mais velhas, as moças. Escutem os homens mais velhos, já são experientes. Nossos cabelos brancos, para quem tem, né? Nossos cabelos brancos, né? Eu tenho na barba, pelo menos, né? Mas nossos cabelos brancos ensinam muita coisa. Muita coisa. Não é não, Chicão? A gente sabe, né? Muita coisa já, né? E a gente orienta nossos filhos para o bem deles, né? E hoje o mundo está terrível. Droga, sexo, tudo que você imaginar é fácil hoje no mundo. Tudo que um jovem, um adolescente quiser. Na minha época, não. Na sua época, não. Os mais velhos aqui, pior ainda. Mas os adolescentes e jovens de hoje, imagina a época do menino desse, quando estiver na adolescência. Tem tudo que quer na maior facilidade do mundo. Do mundo. Se ele quiser droga, ele tem. Se ele quiser sexo, ele tem. Se ele quiser sexo, todo dia ele tem. Não precisa ter dinheiro, não. Basta ele ter uma boa conversa e estar num grupinho aí. Então a coisa é muito séria e nós temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Então Jesus, ele fazia a vontade do Pai perfeitamente. Nós não. Nós temos que orar, ler a Bíblia e buscar o Senhor. Para que estejamos cada vez mais, porque temos uma natureza pecaminosa, sintonizados com a vontade do Senhor. Então vamos lá, versículo 14, até o 24 hoje. O 14 diz: corria já em meio à festa. Então veja, a festa já estava da metade para lá. Se eram 7 dias, poderia ser que Jesus tenha chegado aqui do 3º para o 4º dia. Não sabemos. Mas diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Veja a sabedoria do Senhor. Porque o Senhor, ele chegou no meio da festa. Porque ele não daria tempo para que os judeus que estavam querendo matá-lo tivessem a oportunidade de tramar, tempo suficiente para tramar e pegá-lo. Então ele aparece no meio da festa, a multidão está lá festejando, e ele vai para um lugar estratégico. Que lugar ele vai? Não sabemos em que lugar no templo ele ficava, mas alguns acham que ele foi para o pátio dos gentios, para o átrio dos gentios, que era um lugar grande, onde poderia reunir uma grande multidão ao seu redor. E diz o texto que ele ensinava. Observe aí verso 14. Corria lá, já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Eu queria dizer uma coisa a vocês, um costume daquela época, é que os mestres, eles costumavam se assentar num lugar, talvez um pouquinho mais alto, e as pessoas, quando viam que ele começava a falar alto e a ensinar, elas percebiam que ali tinha um rabi, ou um rabino, ou um mestre, que estava ensinando a vontade de Deus para o povo, e aquelas pessoas começavam a cercar aquele mestre. E quando souberam que era Jesus, né? Aí, veja que ele não fez nenhum o quê? Nenhum milagre. Ele não fez nenhum milagre. Ele foi somente o quê? Ensinar. Então tem igreja que é só milagre, né? Venha porque aqui é milagre, venha porque aqui é milagre. Mas se você for observar o ministério de Jesus, o ministério de Jesus era mesclado,
Mas na maioria dos textos mostra que a prioridade de Cristo não era o milagre, era o ensino. E que quando ele fazia um milagre, esse milagre era um sinal. Ele servia para ensinar o povo sobre a sua pessoa, que ele era o Messias prometido. Não estou dizendo aqui que não há milagres, mas a função do culto, ou o propósito do culto não é o milagre, é o ensino. Agora, Deus, ele pode realizar milagres. Eu creio num Deus que faz milagres, mas não nesses milagres que esse povo está inventando aí, né? Como se Deus toda hora estivesse ali só, né, esperando que alguém diga alguma coisa para ele realizar um milagre. Virou uma coisa o quê? Banal. Milagre não é algo banal, milagre é algo realmente extraordinário, senão não era chamado de milagre, tá? Então milagre é algo extraordinário. Acontece, mas não acontece assim, olha, de uma hora para outra não. Eu me lembro do Dr. Augusto Nicodemos. Eu estava tendo uma aula com ele lá em Natal, eu era pastor em Natal, e eu fiz um curso de hermenêutica com ele, interpretação da Bíblia, acho que foi uma semana, mais ou menos. E ele contou a experiência dele. O pastor Augusto Nicodemos, eu estou contando porque isso é público, tá? Ele contou, isso é público, ele já contou isso também, já deve ter isso no YouTube. Ele, quando casou com a sua esposa, então foi detectado, ele tem um irmão que é médico, e ele fez todos os exames, e eles não podiam ter filhos, ele e a esposa, porque foi constatado que ele era estéril. Então ele não podia ter filhos. E aí o que aconteceu? Ele teve que fazer, na época, eu não me lembro se foi o doutorado dele ou o mestrado, eu não me lembro, mas foi na África do Sul. Na África do Sul, tem seminários muito bons, tem um seminário muito bom, e ele foi para lá fazer o mestrado dele, ou foi o doutorado dele, eu acho que foi o doutorado, e eu não sei se os irmãos sabem, mas na África do Sul, há muitos anos atrás, houve um grande avivamento realizado através de um trabalho missionário de um missionário da Alemanha, no meio de uma tribo chamada a tribo Zulu. Se você botar na internet, avivamento na tribo Zulu da África do Sul, você vai ver, existe um livro sobre isso, eu li o livro. É interessantíssimo a obra que Deus fez na tribo daqueles africanos, que eram completamente feiticeiros, animistas, acreditavam nas coisas da natureza como deuses. E quando Augusto Nicodemos chegou lá, estava estudando, já tinha havido o avivamento, estava no avivamento. Então eles tinham cultos constantemente. E aí Augusto Nicodemos foi querer conhecer, né? Curiosidade, eu quero conhecer como é um culto entre os Zulus, essa tribo indígena. Já havia pastores entre eles, homens de Deus, e ele foi para o culto. E ele chegou no culto, e teve um momento no culto que era para orar pelos doentes, por quem tinha alguma enfermidade. E ele era estéril. E ele foi ali, eu não sei se teve que ir, eu não me lembro dos detalhes, mas eu sei que oraram por ele. E ele disse, olha, eu não senti nada, não houve nada extraordinário, ninguém falou nenhuma língua estranha, não houve nada, só oração. Houve louvor, houve pregação e só oração. Os homens eram de oração e de Bíblia. Oração, terminou o culto, ele foi para casa. Aí parece que com alguns meses a mulher disse, eu estou grávida. Ele até brincou, mulher, que história é essa? Ele até contando para a gente, né? Que história é essa que está grávida? Eles voltaram para o Brasil e ele fez todos os exames novamente com o irmão dele, que é médico. E nesses exames foi constatado que ele não tinha problema nenhum de esterilidade. É como se ele nunca tivesse sido estéril. Veja, como é que pode isso? Quem é que pode explicar isso? Um milagre. E aconteceu lá. Porque a mulher dele engravidou lá na África do Sul. Nos cultos que ele estava indo onde? Lá nos Zulus, na tribo africana. Então, quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz. E não precisa haver o quê? Propaganda, não precisa chamar a televisão, não precisa dizer que foi o pastor tal que orou, foi o ministério do pastor fulano, né? Do missionário, do apóstolo fulano, porque faz logo a divulgação, marketing do camarada como se fosse ele, né? Eu tenho um colega que ele disse que ele tinha deixado de orar pelos irmãos doentes. Ele tinha orado por uns 2, aí morreram. Aí ele disse que não oro mais não.
Eu deixei de orar pelos irmãos doentes, porque eu orei por uns dois que estavam doentes no hospital e eles morreram. Aí ele disse que com ele o negócio parece que estava sendo diferente. Aí ele disse, eu não vou orar mais não. Né? Ele brincando, né? Mas eles usam isso como marketing. Então, muita atenção, irmãos, porque a ênfase não deve ser um milagre, a ênfase deve ser um ensino. O povo precisa aprender a vontade de Deus, e é isso que Jesus Cristo faz. Ele chega no meio da festa, muita gente estava ali, ele sobe para um lugar estratégico, vai para o templo, se assenta e começa a ensinar o povo. Veja o nosso texto. Rapidamente as pessoas cercam ele, né? Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam. Olha só, os judeus se maravilhavam. Com o quê? Com o ensino dele, com as palavras dele. E diziam, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Agora veja, isso aqui não é um elogio não, tá? Quando a gente vai para o contexto que vem em seguida, você vai ver que os judeus que estavam fazendo essa pergunta, na verdade, estavam criticando ele. Nós vamos ver pela resposta que vem depois. Como assim? O que esses judeus estavam dizendo, a palavra se maravilhavam, é claro, com certeza muitas pessoas ali se alegravam com o ensino do Senhor, mas os judeus, os líderes religiosos que estavam ouvindo Jesus ensinar, e estava vendo aquela multidão ouvindo os seus ensinos, eles se indignaram com isso. Tanto que eles começaram a questionar. Esse questionamento aqui é negativo. É como se ele estivesse dizendo, como é que pode? Esse homem aí, ele não tem nenhum estudo não. Ele não tem como ensinar o que ele está ensinando não. O que ele está falando é coisa da cabeça dele, da interpretação dele. A ideia é essa. Por quê? Porque eles explodem em ira contra Jesus e dizem que, veja aí no versículo 15, na parte B, como sabe este letras sem ter estudado? A ideia aqui é que Jesus, ele não passou por nenhuma escola rabínica, por nenhuma escola de um mestre judeu, um mestre nas escrituras, um rabino, que tinha os seus discípulos, como Gamaliel, por exemplo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um mestre muito respeitado da época, aprendeu o Antigo Testamento com esse mestre. Então havia mestres na época, havia escolas na época, que ensinavam aqueles que tinham essa vocação de serem fariseus, de serem estudiosos da Bíblia, mestres do povo, pastores do povo. Como nós temos que passar por uma escola, temos que estudar, temos que nos aprofundar. Então Jesus não passou por nenhuma escola dessa. Ele não tinha, nos dias de hoje, nenhum diploma de teologia. Ele não tinha passado por nenhum seminário teológico na época dele, não. Não tinha estudado em lugar nenhum. Não tinha nenhuma credencial dos homens para ensinar a palavra de Deus. Então aqui eles estão dizendo, olha, ele não tem autoridade para estar ensinando não. É como se eles dissessem, nós temos, os fariseus têm, os escribas têm, os mestres da lei têm, mas esse aí não tem credencial não. Por isso que Jesus vai lhe responder no verso 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem fala, se alguém quiser fazer a vontade dele, verso 17, conhecerá a respeito do ensino, da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então veja que no verso 16, Jesus Cristo, por isso que a palavra deles é negativa. Se fosse positiva, Jesus não teria falado nada disso. Mas eles estão questionando, tu não tens nenhuma escola, tu não tens nenhum diploma, como é que tu podes, como é que tu sabes as letras, as escrituras, como é que tu sabes interpretar as escrituras sem ter estudado? Aí Jesus diz, sabe por que eu sei? Porque eu não recebi esse ensino de homem nenhum. Não foi nenhum dos vossos mestres que me ensinou a entender as escrituras.
Mas esse ensino eu recebi de quem? Do Pai. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Com Jesus é diferente. A gente precisa, veja que depois o próprio Jesus vai levantar mestres para a igreja, que o Espírito Santo vai usar para ensinar a igreja. Os mestres são necessários, mas no caso de Jesus, não. Jesus não precisa de nenhum mestre humano que lhe ensine a palavra de Deus, porque ele conhece perfeitamente o quê? A palavra de Deus. Ele é perfeito, né? Na sua sabedoria. Então ele conhece de Gênesis a Malaquias, porque não tinha Mateus até Apocalipse ainda, tá? Mas de Gênesis a Malaquias, ele conhece perfeitamente, e ele sabe que tudo que foi preparado e revelado no Antigo Testamento apontam para ele. Então ele conhece as Escrituras, até porque ele estava lá, irmãos, na obra da revelação e na obra da redenção, durante toda a história do Antigo Testamento. Ele era a pedra, ele era o anjo do Senhor, ele acompanhou e realizou toda a obra juntamente com o Pai, desde o começo. Então ele sabia tudo, e sabia tudo plenamente. E aí ele diz, olha, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, ele recebera o conteúdo do ensino do seu Pai. Ele foi divinamente comissionado, ele não somente recebeu, mas ele recebeu esse ensino para transmitir ao povo que estava na terra. E é interessante, viu, irmãos, o que ele vai dizer aqui no verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então nós vamos começar a aprender que quem rejeita o ensino de Cristo, está rejeitando quem? O próprio Deus. Se ele fala a palavra de Deus, e nós rejeitarmos essa palavra que ele ensina, rejeitamos o próprio Deus. Isso nós já temos no capítulo 5, aí se você voltar, de João, capítulo 5, versículo 23 e 24, de João. Oswaldo, eu estou mal acostumado, viu? Você fica trazendo aquela água de coco no domingo, aí quando eu tomo essa água daqui, olha, estou mal acostumado. A água de coco ajuda a gente, né? Dá mais ânimo, né? Brincadeira, irmãos, mas capítulo 5, verso 23 e 24, alguém pode ler? Agora... Amém. Agora leia o verso 30. Amém. Então procura a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu digo não são minhas, são dele. Então Jesus está tão em harmonia com o Pai, que a sua pregação e o seu ensino é o ensino do Pai. Rejeitar esse ensino é rejeitar o próprio Pai, o próprio Deus. E aí Jesus vem no verso 17, ele vem com uma afirmação que é interessante. E eu demorei eu estava lendo um comentarista, não os, mas um comentarista sobre esse versículo, e eu fiquei querendo entender o que ele estava dizendo, porque tem algumas coisas que são difíceis de entender, mas observa o que Jesus diz no verso 17 aí do capítulo 7. Se alguém quiser o quê? Fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da verdade, da doutrina, do ensino verdadeiro, do Evangelho. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Interessante, irmãos. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, querer fazer a vontade do Pai e conhecer sobre Ele. Então, Jesus mostra que se você quer conhecer sobre Deus, você precisa desejar fazer a vontade dEle. Então deve haver o desejo no nosso coração de querer obedecê-lo, de querer servi-lo. Mas como eu conheço Ele para servi-lo? Através da revelação dEle. Então eu tenho vontade, conhecimento, e evidentemente, tendo conhecimento, vai vir o quê? O amor pelas coisas dEle, por Ele e pelos outros. Então, se o irmão deseja servir a Deus, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se vocês desejam,
fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, vocês precisam saber a verdade. Vocês precisam conhecer a verdade. Onde é que está a verdade? Está no ensino. De que ensino? O ensino da palavra. É isso que ele está dizendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, precisa o quê? Conhecer a respeito da doutrina. A palavra doutrina significa ensino. E o que era que Jesus estava fazendo? Ensinando. Então, se você recebe a palavra de Jesus como palavra de Deus, você vai aprender a fazer a vontade de Deus e vai glorificar o nome dele. É interessante isso, irmãos. Se não houver um desejo verdadeiro de obedecer à vontade de Deus, conforme a mesma se encontra expressa em sua palavra, então você não vai alcançar o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento experimental ou experiencial e o conhecimento intelectual, o conhecimento das Escrituras. Porque não adianta você querer ler a Bíblia para conhecer ela só intelectualmente, porque o diabo conhece mais do que a gente, tudinho aqui, ela intelectualmente. Tanto que ele citava a Bíblia de cor, né? Quando ele tentou Jesus, ele citou o Salmo 91, ele citou de cor. Pula daqui de cima, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então ele sabe, ele está desde o início, quando a Bíblia foi sendo escrita, revelada, tudo revelado, ele estava lá, ele acompanhou tudo. Ele conhece de frente para trás, de trás para frente, ele conhece o texto bíblico. A gente vinha falando sobre isso, eu e o irmão Ramiro. Ele conhece, só que ele distorce. Ele usa seus falsos mestres, seus falsos profetas, para distorcer as Escrituras. E ele sabe distorcer. Tanto que ele distorceu para Eva o que Deus tinha dito a Adão, e o que Adão ensinou a Eva, ele distorceu ali na tentação de Eva. Está escrito, né, que não, você não. Aliás, não está escrito quando ele tenta a Eva, e Eva diz, não. Quando ele leva a Eva a querer comer e pergunta por que ela não come, ela diz, não, porque nesse fruto eu não posso nem sequer tocar, né? Estou proibida de comer e de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele diz, porque senão morreremos. Ele diz, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Enquanto Deus diz, certamente morrerás, ele disse, não, vocês não vão morrer. Ele distorceu o que Deus tinha falado e colocou Deus como mentiroso e ele como verdadeiro. E é assim como ele faz hoje. Nas falsas igrejas, com os falsos mestres, com os falsos profetas, ele usa, Paulo diz que não é estranho que ele se transforme em anjo de luz e que seus ministros que são falsos se transformem em ministros verdadeiros, ou pareçam ministros verdadeiros. Como é que você identifica um ministro verdadeiro? Jesus vai dizer aqui, o ministro verdadeiro, ele não procura glória para si mesmo. Ele procura a glória para quem? Para Cristo, para Deus. Ele vai dizer aqui, olha, no verso 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o quê? É verdadeiro e nele não há injustiça. Isso é um dos sinais. Quando você vê o cara pregando e fazendo de tudo para agradar o povo, para trazer o povo visando ele, aí é um problema. Quando ele não se sacrifica para alimentar o povo, para o povo crescer, para que o povo venha glorificar a Deus juntamente com ele, pode ter certeza que é um falso. Mas quando ele faz de tudo para encher, para lotar, para ele ficar famoso, para ele ficar importante, para ele ganhar muito dinheiro com isso, aí você coloca o pé bem atrás, porque até distorcer as Escrituras ele vai para satisfazer a vontade dele. É isso que os falsos... Na verdade, um falso mestre, ele tenta levar as pessoas a seguirem ele mesmo, e não a Cristo. Então ele procura a glória para ele mesmo. Enquanto esses homens que pregam, eles procuram pregar as Escrituras, porque eles sabem que quando os irmãos conhecerem as Escrituras, os irmãos vão glorificar quem? A Jesus, a Deus. Quanto mais vocês conhecerem a Bíblia e a verdade dele, vocês vão amá-lo e vão servi-lo. Quanto mais eu evito de pregar essa verdade, menos vocês amam a Cristo. Porque vocês não conhecem quem ele é, o que ele faz, o que ele tem feito. Agora, se eu me esforço ao máximo para transmitir essa verdade para vocês, alimentar vocês com essa palavra,
Então o próprio Espírito vai levar vocês a adorar quem? Aquele que revelou a palavra. E não quem é meramente um vaso, não quem é meramente um instrumento. Embora você deva honrar as pessoas que zelam pela palavra, e tanto faz ser pastor, presbítero, diácono, um irmão que não tenha cargo nenhum, qualquer pessoa na igreja que honra a Cristo, que serve a Cristo, deve ser honrada, nossos irmãos em Cristo. Isso é normal, mas não ter essas pessoas como deuses, não idolatrá-las, porque são simples mortais, são homens como nós mesmos. Amém? Então, veja, Jesus diz, é necessário que você queira obedecer, para que você possa conhecer, e para que você possa, nesse conhecimento, é claro, crescer e amar o Senhor, crescer nesse amor. São experiências, irmãos, que não são separadas, essas experiências andam juntas, né? O desejo de aprender, o aprender e o amar. Essas coisas se misturam, andam juntas, sabe? Você vai aprendendo, vai conhecendo, vai amando e vai crescendo, tudo isso, é isso tudo junto e misturado. Ok? Então, versículo 18, Jesus diz aqui, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ele já tinha falado isso no capítulo 5, no verso 41 ao 44, quando ele diz aqui aos judeus, eu não aceito glória que vem de homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então, Jesus, ele diz aqui no verso 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, porque ele não estava sendo acusado de dar a sua própria interpretação, já que ele não tinha participado de nenhuma escola. Ele diz, mas eu falo o que meu Pai quer que eu fale, as minhas palavras são dele, e eu não estou procurando a minha glória. Se eu estivesse dando minha própria interpretação, procurando minha glória, aí sim vocês poderiam me criticar, mas a glória que eu estou procurando é daquele que me enviou. Por isso que ele diz, o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então Jesus está declarando que ele é o Messias, que ele está falando a verdade, que ele é a própria verdade. Versículo 19, aí ele vai falar de Moisés novamente, quando ele vai dizer, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que ele diz isso, irmãos? A resposta está aqui, na pergunta que ele faz. Por que procurais matar-me? Deixa eu perguntar a vocês, a lei se resume em que mandamento? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar quem? Aí Jesus diz, vocês receberam a lei, aqui olha, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observe. E agora ele não está falando para todo mundo, porque ele sabe que aquela multidão que estava ouvindo o seu ensino, um poucos meses depois, muitos deles estariam ali gritando o quê? Crucificam e crucificam. A multidão vai ficar virada aqui com Jesus, né? Porque ele revela já um futuro e o desejo do coração. Ele diz, olha, vocês estão dizendo aqui, olha, não foi Moisés que deu a lei? Vocês não são conhecedores da lei, não se gabam de serem obedientes à lei? Mas ele diz claramente aqui, olha, ninguém de vós a observa. Sabe por que nenhum deles observava a lei? Porque o desejo do coração deles era o quê? Um ódio mortal. Eles estavam querendo o quê? Matar o Senhor. E na lei diz o quê? Não matarás. Se houvesse verdadeiro amor no coração deles, eles não iriam matar ninguém. Só era permitido matar se fosse numa questão de defesa ou de guerra. Aí não era considerado assassinato. Mas tirar a vida de alguém, sem ser algo legal, de justiça, com a pena de morte, que havia no Antigo Testamento, por alguns casos, aí, irmãos, vocês estão quebrando a lei, vocês me odeiam, vocês estão querendo me matar, vocês estão desobedecendo a lei, estão quebrando o princípio. Versículo 20, respondeu a multidão, aí a multidão ficou braba, né? A multidão disse, esse está endemoniado, né? Tens demônio? Viu? Tens demônio, eles estão afirmando. Verso 20, a multidão, quando ele disse que a multidão queria matá-lo,
e que quebravam a lei, aí eles disseram: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Porque muitos ali verdadeiramente não sabiam o que ia acontecer. E nem sabiam do plano de muitos que estavam ali querendo matar Jesus. A gente vai ver no decorrer do texto, que eles vão mandar os guardas para prender o Senhor, porque eles querem matar o Senhor. Mas alguns da multidão não sabiam, aí disseram: pronto, um demônio deve ter tomado posse dele, né? Quando ele disse, tens demônio, então eles estão pensando o seguinte, que algum espírito mau tinha se apossado da mente de Jesus, porque não tinha lógica aquela acusação que ele estava fazendo ali. Versículo 21, Jesus vai responder eles. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos os admirais. Esse só feito é a cura do aleijado. Lembre-se que a multiplicação dos pães foi na Galileia, mas ele aqui está na Judéia. Então, na Judéia, qual foi o milagre que ele tinha feito? A cura do homem do tanque de Betesda, que está no capítulo 5. Então, ele está se referindo a esse exemplo. Ele diz: olha, replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, porque a lei vai ser ordenado, o rito da circuncisão vai ser ordenado em Levítico 12, verso 1 ao 3. É o rito da circuncisão. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão. Quem é que não sabe? Levanta a mão. A circuncisão no Antigo Testamento, minha irmã, Deus ordenou que todo menino que nascesse do povo que tinha aliança com ele, que era o povo de Israel, deveria ser circuncidado ao 8º dia, como Jesus foi. Semelhante à nossa cirurgia de fimose, que faz nos meninos. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver um menino retirar a pele do órgão sexual dele, ali, um pedaço de pele? Por que Deus pede isso? Porque isso fazia parte de uma aliança. Era um sinal de uma aliança. Por exemplo, quando Deus entrou em aliança com Noé e disse que não iria derramar mais o dilúvio, ele disse que o sinal da aliança seria o quê? O arco-íris, joia. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, ele disse que o sinal da aliança não seria o arco-íris, seria um corte em forma de círculo no órgão sexual masculino. Por quê? Porque Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia da terra, do mar, né? A areia da terra do mar ali, e que o seu descendente seria bênção para todas as nações da terra. Então, quando um menino da aliança do povo de Deus, todos os dias, fosse fazer xixi e olhasse para o seu órgão, ele ia se lembrar de quê? Da promessa, justamente, de Deus. Não é interessante essas coisas, né? Não tem a ver? Não é, nosso Deus é sábio. Ao mesmo tempo, essa cirurgia protegia os homens de Israel de doenças e as mulheres também, para que eles pudessem ser férteis e cumprir aquilo que Deus já tinha determinado. O menor índice de câncer de pênis entre os judeus, por causa da circuncisão. Sabiam disso? Não? E as mulheres também são saudáveis, porque muitas mulheres que são acometidas do vírus HPV e morreram com câncer de colo de útero, e muitos homens também podem ter câncer por causa do vírus HPV, tem a ver também com a questão da higienização do local. E sem o prepúcio, há uma higienização muito mais fácil, principalmente naquela época, que não tinha sabão, que não tinha sabonete, né? Era só água, meu amigo. E olhe lá. Vocês estão entendendo? Então, tem a ver o fato do local, de Deus escolher. Jesus foi circuncidado, todo judeu é circuncidado. Tá? Faz parte da aliança. Sim? Fazem. E hoje em dia muitos médicos fazem, né, para os meninos, né? De todos os países agora. Por uma necessidade, né? Só fazem por uma necessidade.
porque tem seus benefícios também. Deus não faz as coisas em vão, né? Mas ali tinha um propósito, tá? A circuncisão no povo de Israel tem um propósito, que é mostrar para eles que eles precisam confiar no quê? Nas promessas do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui, olha, no versículo 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, que é esse ato aí. Mas não foi Moisés, Moisés só foi usado por Deus para ordenar que todo o povo da aliança fizesse, mas a circuncisão já existia desde Abraão. É com Abraão que começa a circuncisão, tá? Desde Gênesis, capítulo 17. Aí Jesus vai dizer: vocês podem circuncidar no sábado um homem, ou seja, tirar um pedaço de pele de um menino de 8 dias de nascido. Vocês, se cair no sábado, o dia, vocês vão lá e cortam para cumprir a lei. Agora olha o 23. Se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vocês estão indignados? Ou por que vocês indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado, ao todo, um homem? Veja, estão entendendo o que Jesus está dizendo? Vocês estão com raiva, querendo me matar, porque eu curei um homem todo no sábado. O camarada era aleijado, vivia se arrastando. Ele era deficiente. E eu fui lá e curei aquele homem num dia de sábado. Ele ficou completamente curado, o corpo todo. Foi no sábado, eu fiz o bem a ele o sábado. Agora vocês estão fazendo questão por isso, mas vocês, se cair no sábado e o menino precisar tirar um pedacinho de uma pele, vocês vão lá para cumprir a lei de Moisés e fazem, mesmo que caia no sábado. Então vocês consideram que o que vocês fazem, pelo bem da lei, a um homem, não é errado, mas eu que curo o homem todo, não somente um pedaço ou uma parte, vocês me consideram errado. Vocês estão entendendo que Jesus usava argumentos assim, tremendos, e aí ele encerra no verso 24 dizendo: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está querendo dizer que eles devem refletir calmamente sobre esses assuntos e não ser tão duros em seus julgamentos, sem levar em consideração o todo, a verdade. Muito cuidado. É diferente de não julgueis, a gente não deve julgar um ao outro. Mas se você tem a verdade esclarecida, se você sabe das coisas, o seu julgamento pode ser feito segundo a reta justiça. E a reta justiça está revelada nas Escrituras. Então, por exemplo, eu não posso julgar o meu irmão sem saber de nada. Mas se eu vejo o meu irmão pecando, eu posso chegar até ele e corrigi-lo. Segundo o quê? Segundo a palavra. Eu não estou fazendo nada errado. Muito pelo contrário, eu estou abençoando aquele irmão. Então Jesus diz: olha, vocês estão fazendo questão e se indignando contra mim por causa de uma coisa pequena que vocês fazem no sábado. Eu curei, foi um homem todo no sábado. E aí? Eu errei? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Julguem. E aí, ó, ninguém vai pegar ele, ninguém vai matar ele, ninguém vai fazer nada. Quem é que vai, irmãos, contra-argumentar com uma palavra dessa? Quem tem mais sabedoria do que ele? Maravilha, né? O Senhor nos abençoe. Próxima semana a gente dá continuidade, né? Leiam o texto, em nome de Jesus, capítulo 7, e a gente vai ver como é que vai se desenrolar isso aqui, né? O bom ainda vai chegar, né? O melhor da festa ainda vai chegar. Que ele vai chamar, quem tiver sede, venha bem e beba. Vocês vão ver a continuidade. A gente vai entender o que é isso. Rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está se referindo ao Espírito Santo que ainda ia descer. Então é bem interessante. Vão mandar os soldados prender ele, e os soldados não vão ter coragem de prender ele, porque quando ouvem ele pregando, ficam ali também. Quem é que vai tocar nesse homem? Não é verdade? Vamos ficar de pé. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. E que Deus nos abençoe para que a gente possa aprender mais cada vez a palavra. Em nome de Jesus.